Olá, pessoal, bem-vindos ao canal Confissões de Crente e também ao meu Instagram, se você está me assistindo por lá. Vamos estudar a lição de domingo, né, do dia 26/9. A lição dos jovens é Lei ou Torá e a lição dos adultos é Amar para ser amado, né? O tema é o mesmo, então a gente está discutindo aqui os dois porque, né, faz sentido. E eu acho muito interessante a mensagem contida no livro de Deuteronômio. Deus é um Deus de amor, tá bom? E a gente vê isso permeando todo o livro de Deuteronômio, nas instruções que Moisés dá, na recapitulação da lei, na interpretação que Moisés dá da lei, nos recados para o povo: olha, eu vou morrer, mas não abandonem a Deus, né? É interessante também a gente pensar que essa nova geração que estava ali prestes a atravessar o Jordão, ainda assim insistia em alguns erros que a geração anterior também cometeu. E prova disso é em Deuteronômio 31:27, diz o seguinte, ó: Moisés estava ali falando das coisas, pregando. Ele diz aqui antes no verso 31, né? Desculpa, antes no capítulo 30, eu comentei ontem com vocês, né? Vê que proponho hoje a vida, o bem, a morte, o mal. Aí aqui no capítulo 31, no verso 6, ele fala assim: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque a terra que eles estavam para entrar era uma terra assim, né, que tinham alguns perigos, as pessoas tinham medo, aquela coisa dos gigantes, dos filhos de Anakim, aquela coisa toda. Então, para as pessoas não cederem ao medo e para as pessoas confiarem que o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixará nem vos desamparará. Esse era o recado claro. Mas, logo aqui no verso 27, ele fala: porque conheço a tua rebeldia e a tua dura cerviz. É por isso que Moisés repete tanto, é por isso que Moisés insiste tanto nessa repetição, né? Pois, se vivendo eu, ainda hoje convosco, sois rebeldes contra o Senhor, quanto mais depois da minha morte, né? Então, ele justamente repete bastante porque tem precedente, né? O povo, não só os pais, mas como essa nova geração também tinha problemas. Agora, eu achei interessante o ponto que a lição dos adultos traz a respeito do livre-arbítrio. E foi o mesmo ponto que eu acabei falando ontem, que é um dos principais ensinos do livro de Deuteronômio. Quando o livro de Deuteronômio, ele traz essas leis, a repetição e assim, reforçando esses ensinos, ele não quer colocar você numa prisão dizendo que você não pode ser livre, que você é escravo da lei. Pelo contrário, aquilo é uma proposição que Deus faz para o povo e fala que se o povo obedecer, o povo vai ser feliz e abençoado. Deus nos dá o livre-arbítrio para decidir. E a lição traz o exemplo de Lúcifer, que foi criado no céu. E aí, na pergunta ali dos adultos, né, tem alguns versos muito interessantes do livro de Ezequiel, de Isaías, falando sobre Lúcifer, que era um anjo muito importante no céu, que foi criado com glória, mas dentro dele cresceu a vontade de ser como Deus. Dentro dele cresceu, nasceu o orgulho. O pecado apareceu, né? E aí Lúcifer acabou caindo e acabou se rebelando, aquela história toda que a gente conhece. Então, essa história só mostra que Deus é amor. E por isso, e por causa disso, Deus nos dá a opção de escolher. E eu achei interessante que no comentário de Ellen White tem uma frase muito forte que fala o seguinte: que Deus, ele não força o amor. Ele não quer um monte de robozinhos por aí simplesmente obedecendo tudo que ele fala. Deus, ele se preocupa que nós façamos as nossas escolhas. E aí ela fala o seguinte: o poder de coerção só existe no governo de Satanás. No governo de Deus, o amor e a verdade são preponderantes. Então, quem quer forçar você, quem te oprime, quem joga na tua cara os seus defeitos,
quem te tenta usando as dificuldades, as suas vulnerabilidades, é Satanás. Pelo contrário, Deus está sempre disposto a nos receber e a dizer: se você me obedecer e se você me aceitar, você vai ser feliz, você vai ser abençoado, você vai ser bem-sucedido. E é esse o recado do livro de Deuteronômio. A gente se encontra amanhã, gente, na segunda-feira, no estudo da lição de segunda, para a gente continuar a entender esses aspectos da lição dessa semana sobre o livro de Deuteronômio. Tá certo? Até amanhã!